Estamos perdendo a guerra para o mosquito, gente. Mas agora que o Aedes aegypti ameaça a realização das Olimpíadas no Brasil, com delegações anunciando que podem desistir de vir para cá, nossos governantes começaram a se movimentar. Temos que correr muito atrás dos prejuízos. 104 cidades mineiras vivem em epidemia de dengue, segundo um levantamento do Estado de Minas e da UFMG, baseado em dados oficiais. O país já teve 3 mortes por Zika vírus, sendo que a última confirmada ocorreu em abril do ano passado. Só agora teve o resultado divulgado. Por aqui, a Secretaria Municipal de Saúde de Tuiutaba, no Triângulo, anunciou o primeiro caso na cidade confirmado por exame particular. Olá, boa tarde. É isso mesmo, foi confirmado em Tuiutaba o primeiro caso de Zika vírus. Existem ainda outros 3 casos suspeitos aguardando a confirmação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso foi detectado em um laboratório particular da cidade. Trata-se de um homem morador do bairro Alvorada. Os outros casos suspeitos são moradores do setor norte. Já a Gerência Regional de Saúde aguarda a realização de um novo teste para confirmação oficial pelo Estado. A Secretaria Municipal de Saúde acendeu um alerta contra o mosquito. Só este ano, em Ituiutaba, são 424 notificações de casos suspeitos de dengue. Várias ações estão sendo realizadas, entre elas a criação de um comitê de combate ao mosquito Aedes aegypti. Além disso, será realizado neste final de semana um mutirão de limpeza. Bom, outra notícia positiva é que a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, anunciou que já pode fazer os exames de Zika vírus em pacientes com suspeita da doença aqui em Belo Horizonte. Antes, só na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E uma empresa da capital fabricou uma armadilha para o mosquito transmissor. Capturado, um teste revela se ele porta ou não o Zika vírus. Esta empresa, especializada em análises virais, criou uma técnica inovadora, capaz de identificar o vírus da Zika no próprio mosquito. As amostras são colocadas nestes pequenos frascos com uma solução para conservar o material genético do inseto. Depois, tudo é triturado. O que restou passa por algumas lavagens. O processo termina nesta máquina multiplicadora de DNA. Depois de 3 dias, este gráfico mostra o resultado. Na hora que a gente recebe esse mosquito, ele já vem com uma etiqueta, então ele é georreferenciado. Com isso, todas as semanas a gente consegue ver a real situação do município. A gente consegue ver exatamente onde tem circulação viral e se ela está se alastrando ou diminuindo. Com a técnica de coletar as fêmeas do mosquito nesta armadilha, a empresa já conseguia verificar a presença de dengue e chikungunya no inseto. Os trabalhos com o Zika começaram há poucos dias, já com pedidos por todo o Brasil e até fora do país. Estatisticamente falando, de cada 10 pessoas infectadas, somente 2 desenvolvem os sintomas da dengue, né? E isso dificulta muito para o setor de saúde identificar, por exemplo, onde tem a circulação viral de uma forma mais rápida. Quando o mosquito Aedes aegypti ele é coletado na nossa armadilha, a fêmea já fez o repasto sanguíneo, ou seja, ela já transmitiu a doença. Então, isso possibilita para a gente ter certeza que naquela região, daquela armadilha, há circulação viral e o município tem que fazer alguma ação ali para bloquear a transmissão daquela doença. Hoje, esse sistema está sendo usado em municípios do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e também no Mato Grosso do Sul. E a gente tem sido muito buscado por países, por exemplo, no Caribe e América Latina. Outra boa notícia é que as amostras para o diagnóstico de Zika não precisam mais ser encaminhadas à Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. É que agora a Fundação Ezequiel Dias está apta para fazer os exames que detectam o vírus em humanos. O material para a análise chega à FUNED encaminhado por postos de saúde de todo o estado. Depois passa por um processo criterioso para a detecção do vírus. Até agora, 40 amostras já estão prontas. O prazo que a gente pede aqui são 5 dias. E antes a gente estava tendo que enviar para a Fiocruz, que além de determinar que só podia enviar 30 amostras, eles, por estar recebendo amostras de todo o Brasil, eles não conseguem entregar num prazo que atendia ao estado de Minas Gerais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 5 de fevereiro, Minas Gerais apresentou 47.261 casos de dengue, com 2 mortes.
Estão sendo investigados 90 casos de chikungunya e 44 notificações de Zika vírus. Com os avanços, a expectativa é dar uma resposta mais rápida à sociedade sobre a doença. Os pacientes suspeitos, de Zika, eles podem recorrer aos centros de saúde e hospitais de todo o estado de Minas Gerais para que lá sejam colhidas amostras e encaminhadas à FUNED. Nessas amostras, o exame que a gente faz é um exame que pesquisa o material genético do vírus. Então, ela tem que ser muito bem conservada, armazenada, para chegar aqui na FUNED em boas condições. Ainda nesta edição, a gente fala sobre o Exército que entra nesta guerra aqui em Minas contra o mosquito a partir de amanhã. Um engavetamento deixou 4 pessoas feridas e complicou o trânsito nessa manhã no anel rodoviário da capital, sentido Vitória, na altura do bairro Caiçara. Uma motorista ficou presa às ferragens do carro que enfiou debaixo da carroceria de um caminhão. O carro dela ficou destruído e a mulher prensada entre o painel e o banco. Amanda Marques de Oliveira Costa, de 26 anos, estava consciente e conversava normalmente. Os bombeiros cortaram a lataria, mas uma das pernas da motorista estava prensada pelo volante. Depois de desencarcerada, ela foi removida pelo banco de trás de passageiros com cuidado, colocada em uma maca e encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Também foram levados para lá 3 ocupantes de um veículo que bateu na traseira do carro de Amanda. O número de acidentes nas estradas federais que cortam o estado caiu pela metade em comparação com o mesmo período do ano passado, o carnaval. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram 202 acidentes com 13 mortos e 233 feridos durante esse feriado. Incêndios atingiram o depósito de uma empresa de transportes no centro de São José da Lapa. E um supermercado em Ouro Preto também pegou fogo na noite dessa quinta. O fogo na cidade histórica foi no supermercado EPA, no bairro Bauxita, uma república que fica ao lado onde estavam uma tenda, material de som e outros objetos. Também foi atingida pelas chamas, mas ninguém ficou ferido. Já em São José da Lapa, na Grande BH, o incêndio começou em rolos de tira de borracha que eram armazenados num lote a céu aberto. Os bombeiros gastaram 30 mil litros de água para combater as chamas. O dono do material disse acreditar que o incêndio foi criminoso. Participe do Jornal da Alterosa pelo WhatsApp, enviando para a gente imagens, ou fale conosco pelo 3237-6085. A polícia finalmente prendeu o suspeito de matar um homem com chutes na cabeça no centro de Belo Horizonte no dia 15 de janeiro passado. Ele foi flagrado por câmeras de segurança, mas só agora teve a identidade revelada. As imagens das câmeras do Olho Vivo levaram testemunhas a denunciarem o homem que agiu com tanta crueldade. Foram mais de 16 chutes contra a cabeça do morador de rua, conhecido como Índio. José Januário da Silva, de 57 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Para a polícia, os golpes também poderiam ter provocado lesões no pé do agressor. Com as informações recebidas, a polícia identificou o suspeito como um traficante que atua nessa região, se utilizando de moradores de rua para a venda de drogas. Foram vasculhados vários hotéis onde ele se hospedava, até que 15 dias depois, os investigadores deram de frente com o homem procurado na mesma rua onde aconteceu o crime. Um detalhe chamou a atenção: o homem mancava. Cristiano Barbosa dos Reis foi levado ao hospital. O raio-x revelou uma contusão recente no pé. Mesmo com o laudo dos médicos, Magrão nega. Diz que não mancava quando foi preso. O negócio do pé, eu nunca tive nada no meu pé. Os exames têm que ser olhados por um médico na frente do juiz para confirmar mesmo se eu tenho alguma coisa. Mas esse exame ali não é seu, não? Você não foi levado para o hospital? Nunca na vida. Você não foi levado para o hospital pelos policiais? Fui levado no hospital, só que ficaram com eles lá um tempão lá e depois veio falando que eu tinha roxamento no pé depois de mais de 20 dias. Ele também afirma que não matou o índio e que já deixou o tráfico de drogas. Eu já fiz isso, mas ultimamente eu estava com uma pessoa que tinha um menino pequeno e eu estava tentando ajudar ela. O índio estava te devendo? Nunca matei ninguém. O índio estava te devendo alguma coisa? Nunca me deveu nada. Não tem nada, não tinha nada contra ele. O Cristiano, ele é tão perigoso que ele tem envolvimento em menos de 15 dias em outros 2 homicídios, um consumado e um tentado. As outras vítimas também teriam envolvimento com droga,
Contudo, nessa situação, nesse envolvimento dos outros homicídios, o Magrão teria utilizado dos menores para poder executar essas vítimas. E 2 suspeitos de tráfico foram presos na noite dessa quinta com drogas e muitas armas em uma casa do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. 2 carros foram apreendidos, um deles roubado e com placa clonada. Armas de grosso calibre, submetralhadora de fabricação norte-americana, pistola com mira laser, 9 milímetros com entrada para silenciador, revólver calibre 38. O armamento foi encontrado com Tiago de Andrade Araújo, de 30 anos, e com Éder Miranda, de 28, em uma casa no bairro Santa Cruz, na região nordeste da capital. No local, os militares da Rotan também apreenderam 10 quilos de maconha. Foi uma operação, uma abordagem a uma residência a princípio de caráter familiar. No entanto, assim que as guarnições Rotan visualizaram por cima do muro aí já a movimentação de droga e indivíduos armados no interior da residência, adentramos, fizemos a verbalização. Na garagem do imóvel onde os traficantes foram presos, os policiais encontraram estes 2 carros. O preto foi roubado e teve a placa clonada. Este outro pertence à mulher de Tiago. Os 2 eram usados no tráfico de drogas. Segundo os militares, os suspeitos têm forte atuação no comércio de drogas no aglomerado Alto Vera Cruz. Os 2 homens já haviam sido presos por tráfico de drogas. Um rio de água está vazando de um reservatório da Copasa em Esmeraldas, na Grande BH. Apesar do desperdício, os moradores denunciam que toda vez que a companhia tenta estancar o vazamento, desliga o registro e as casas ficam sem abastecimento. O desperdício é escancarado. A água jorra o tempo todo e desce pela rua Herculano Teixeira da Rocha. Vira uma enxurrada de água limpa. Os moradores dizem que estão economizando dentro de casa. Pode molhar um jardim, não pode lavar um passeio, que está falando, que está expediçando, né? Aqui desse jeito. E aqui desse jeito, e na água tudo embora. A gente está economizando, entendeu? E aí ver essa cena aí? Ver essa cena aí é triste. A água que está indo embora sai deste reservatório da Copasa, que abastece cerca de 1.000 pessoas no bairro Andirobas. Este morador ficou sabendo que a boia que faz a bomba desarmar está com problema. E há muito tempo, há mais ou menos 3 anos. E desde o último fim de semana a situação piorou. Eu liguei no sábado, no domingo e na segunda-feira. Na terça-feira me ligaram falando que resolveu o problema e até agora nada. Eles dizem que toda vez que a Copasa tenta acabar com o vazamento, os técnicos desligam o registro e as casas ficam sem água. Tem dia que fica até um dia inteiro sem água, 2 dias. A Copasa nos informou que está com uma equipe no local para substituir o dispositivo que controla o nível da água do reservatório. A companhia alega que o vazamento de hoje foi em função da queima do comando com as chuvas e ventos dessa quinta-feira. Bandidos assaltaram uma joalheria em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. A ação foi registrada por câmeras de circuito interno. 2 homens entram armados, ameaçando os funcionários e uma cliente que estava sendo atendida no balcão. Rapidamente, eles já quebram o vidro do balcão com coronhadas e vão pegando as mercadorias. Em seguida, eles quebram a vitrine da esquerda, roubando mais produtos. Depois de pegar mais mercadorias do balcão, um deles chuta a outra vitrine, pega tudo o que consegue e os 2 saem. Do lado de fora, as câmeras registraram 2 outros suspeitos chegando de moto para dar fuga aos assaltantes. Os 4 fugiram sentido a Açucena. O esgoto invadiu a casa de um aposentado em Nova Lima, na Grande BH. Olha só a situação em que ficou a casa do senhor Elias. Gente, fazer um vídeo para vocês aqui da casa do Elias. O esgoto da rua sai todo na casa dele aqui, ó. E aí, tá perdendo tudo aí, ó. Já deu uma trinca aqui, ó, que tá trincando a casa dele toda. Olha a trinca que tem aí. Aí, tá perdendo tudo aí, chuva de 20 minutinhos. Rato, barata. Parece todo tipo de bicho aqui já, ó. O cachorro dele, como é que tá? Nem o cachorro tá aguentando. Estamos aqui agora na Defesa Civil de Nova Lima, ver se a gente consegue resolver o problema do Elias lá, que a casa está inundada de água de esgoto e não estão tendo notícia de ninguém.
tudo desse jeito que estão vendo aí, tudo parado, sumiu todo mundo. Defesa Civil, Prefeitura de Nova Lima, dá um jeito lá pro seu Elias. A Polícia Civil de Valadares apresentou um 5º suspeito de participação no latrocínio que vitimou um funcionário público em Governador Valadares durante o carnaval. 4 adolescentes já tinham sido apreendidos depois de flagrados com o carro da vítima na Bahia. A Polícia Civil de Governador Valadares concluiu que o funcionário público Terence Henrique Silva foi vítima de um latrocínio. O latrocínio do Terence foi um crime, um ato infracional devidamente planejado, onde os adolescentes já tinham a intenção de ceifar a vida da vítima. Os suspeitos confessaram à polícia que premeditaram o crime porque queriam dinheiro e um carro para passar o carnaval na praia. O objeto que eles queriam era o veículo da vítima, se tratar de um carro de luxo, e posteriormente com a vítima deixaram a cidade de Governador Valadares sentido a cidade de Mucuri, na Bahia, onde na cidade de Frei Inocência eles desembarcaram a vítima do veículo e a mataram mediante estrangulamento. Após serem ouvidos individualmente na delegacia de Valadares, os 4 adolescentes apontaram um outro suspeito de ser o mentor do crime. O rapaz, de 22 anos, foi preso. Após os seus interrogatórios, nós chegamos à pessoa de André, quando, na data de ontem, a juíza plantonista expediu um mandado de prisão temporária que a Polícia Civil de Valadares deu cumprimento. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o 5º suspeito, preso na quarta-feira, era considerado uma pessoa de confiança de Terence Henrique. O rapaz já trabalhou para o funcionário público e tinha acesso livre à casa dele. No domingo de carnaval, ele chegou a ser ouvido como testemunha do desaparecimento de Theo. Em depoimento, o suspeito teria confirmado que sabia do plano dos garotos e que havia sido convidado para participar, mas na entrevista negou qualquer envolvimento. Também muito tempo para ele, não fez nada não. Arrependido, não fiz nada não. A prisão temporária é só para o André, porque o André é maior, a prisão temporária foi decretada com 30 dias, Pode depois renovar esse pedido por mais 30 dias ou converter em preventiva. Os adolescentes, a internação foi concedida com 45 dias. Nessa manhã, 3 dos 4 adolescentes apreendidos foram agredidos, segundo a polícia, por outros menores no centro de internação. Eles tiveram de receber atendimento médico. A nossa equipe acompanhou o momento em que os 3 dos 4 adolescentes detidos foram levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Os rapazes teriam sido agredidos dentro do Centro de Internação para Adolescentes na madrugada de hoje. Depois de medicados, os 3 adolescentes, 2 de 17 e 1 de 15 anos, foram trazidos aqui para a Delegacia de Governador Valadares para ser ouvidos pelo delegado de plantão. De acordo com a SEDES, a Secretaria de Defesa Social, eles teriam sido agredidos por outros 3 menores infratores que também vão ser trazidos para cá. O 4º adolescente detido não precisou ser medicado. A SEDES ainda não informou o que teria motivado a agressão. Em Juiz de Fora, foi recapturado um menor infrator que é suspeito de matar um jovem durante o carnaval, depois de fugir do centro de internação provisória. Ele voltou para o chamado Cerespinho, de onde dá como certo que vai sair de novo em breve. Melhor lá que aqui morto. Essas são as palavras do adolescente que vai voltar para o Centro Socioeducativo Santa Lúcia. O adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Furtado de Menezes. Ele estava na casa da namorada, que também é menor de idade. A polícia cumpriu esse mandado. Sargento Nazareno, como que foi o momento em que vocês fizeram essa abordagem? Nós recebemos a denúncia através do 190, Deslocamos até o referido endereço. Quando chegamos lá, fizemos contato com a proprietária do imóvel, ela autorizou a nossa entrada e durante as buscas lá nós conseguimos visualizar que alguém tinha tentado ou pulado o muro. Aí nós continuamos nas buscas e ele estava escondido, um meio de mato lá, ele estava escondido num monte lá atrás de uma moita de mato lá. O adolescente é suspeito de matar um jovem de 25 anos do residencial JK, depois que fugiu do centro socioeducativo. Antes de ir para a delegacia, o menor foi levado ao HPS. É porque, segundo informações, no dia que ele cometeu o homicídio, ele lesionou a mão com um tiro na mão. A gente conduziu ele para o HPS, foi medicado e liberado. Nós agora vamos fazer a ocorrência aqui e encaminhar ele ao centro socioeducativo. Você quer mandar só um salve pra minha família mesmo, pros meus irmãos. Tamo junto, hein? Tô voltando, hein? Espera, hein? Pode esperar. Um temporal causou prejuízos em várias cidades no sul do estado nesta quinta-feira.
Na Avenida Oswaldo Cruz, a enxurrada tomou conta. Um córrego que passa pela avenida chegou a transbordar. E na região do centro de Três Pontas, a água chegou na porta dos veículos. Uma árvore caiu na praça central de Três Pontas, próximo à delegacia da cidade. Por sorte, não houve vítimas. Já em Pouso Alegre, mais chuva. Uma telespectadora disse que a porta da creche do bairro São Geraldo ficou toda inundada. E em Três Corações, veja a casa dessa telespectadora. Ela reclama que comprou o imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. A primeira chuva que dá, a casa começa a vazar água para todos os cantos. O jeito foi improvisar com vasilhas para tentar conter as goteiras. Olha aí a porta do banheiro. Eu com uma criança de 1 ano e 7 meses dentro de casa. E me acontece uma coisa dessa. A presença de uma frente fria sobre o sudeste do país deixa o tempo instável aqui em Minas. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde. A temperatura chega aos 30 graus em Belo Horizonte, 33 em Salinas. Em Itaiobeiras, a máxima é de 35 graus, 26 em Esmeraldas e em Varginha, 29 graus. Belo Horizonte está com o tempo parcialmente nublado. Durante a noite choveu um pouco. A temperatura neste momento é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 59%. A seguir, a gente dá as informações sobre o Exército que entra no combate ao Aedes aegypti amanhã em Minas. Minas já teve quase 50 mil notificações de suspeitas de dengue só neste ano. 3 mortes já foram confirmadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica começam amanhã no estado o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele também transmite aí a zika e chikungunya, né? Como a gente tem noticiado. Os militares estarão nas suas 22 cidades, repassando informações à população. E em Belo Horizonte serão 1.000 homens em locais de grande circulação de pessoas e nos pontos turísticos, começando pelos parques das Mangabeiras e Municipal. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também resolveu ajudar nesta guerra. Fechou uma parceria com a Prefeitura da capital para distribuir informações à população na sede da instituição e nas redes sociais. Os cerca de 90 mil associados vão se mobilizar para aperfeiçoar a medida provisória que trata da entrada de agentes públicos em imóveis fechados. Veja algumas oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 2 vagas para eletricista, salário de R$ 1.500. 2 vagas para técnico eletrônico, com salário de R$ 1.688. 1 vaga para padeiro, salário de R$ 1.400. 5 vagas para subgerente de restaurante, com salário de R$ 1.300. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. Depois do intervalo, alerta a população sobre hábitos que botam em risco vidas. Um lote em que casas foram demolidas em Belo Horizonte virou um lixão e mais um perigo de foco de doenças para a população. Não adianta exército para combater o Aedes aegypti se as pessoas não se conscientizarem de pôr fim a hábitos que representam risco à saúde, se não fizerem sua parte. Virou um lixão cheio de objetos que podem acumular água, um lote no bairro Alto Veracruz, em Belo Horizonte, onde casas foram demolidas pela prefeitura. As placas pedem, mas não adianta. Os lotes viraram um lixão. Tem de tudo, de resto de construção civil a móveis velhos. É sujeira que não acaba mais e mato alto também. Dona Juliana mora em frente a um dos terrenos e fica indignada com os vizinhos que não colaboram. Virou um lixão, ainda todo mundo reclamando e os pessoal continua atacando o lixo. A gente fala, não adianta. Tem barata, tem escorpião, tem tudo aqui. Os moradores tudo reúne, junta o lixo para pôr fogo, para tentar amenizar, né, um pouco do lixo, que é muito. E aí sobe a fumaça e pode prejudicar ele, que ele fica tossindo muito. Muita fumaça direto? É, muita fumaça. E aí nós temos que sair com ele, levar ele para casa da avó dele.
Segundo os vizinhos, as casas que existiam nos terrenos foram demolidas há cerca de 2 anos pela Urbel, companhia urbanizadora de Belo Horizonte, e todos os moradores foram indenizados. Alguns ganharam apartamentos nestes prédios, construídos pela prefeitura, mas a maior parte dos terrenos não foi mais utilizada. Os moradores fizeram um abaixo-assinado e foram até a Urbel pedir providências, mas desde 2014, segundo eles, nenhuma limpeza foi feita. Eles avisaram que o engenheiro que fez a obra aqui não estava lá presente e que eles não tinham nenhum projeto para esses 2 lugares que está vago. Isso aqui foi o dinheiro da população que paga imposto que foi jogado fora. A prefeitura fez uma indenização, eles não devem ter gastado aqui menos de 600 mil reais para indenizar toda a família que morava aqui, para poder fazer aqui de lixão. A Urbel ainda não nos respondeu sobre esse problema. Você fica agora com a Alterosa Alerta, edição especial. E logo mais à noite tem outras informações nos nossos noticiários em todo o estado. Um bom fim de semana para você. Até segunda-feira.